Bom, vamos lá. O Kuyper, a história dele é muito legal. Para quem não conhece, vale a pena de ver uma biografia dele. O Kuyper, ele era um cristão, desviou, e depois de desviar, ele retorna, só que ele retorna numa linha teológica meio assim, não dá pra dizer que era liberal, mas era estranho, complicado, E né? ele tá em que época mesmo? Cara, o Kuyper tá ali em 1800, tá? 1800 ali, pra vocês localizarem. O Kuyper, ele começa a se envolver, tá? 1850 pra frente, tá? Ele começa a se envolver com teologia e ele vira pastor, só que aí na hora que ele vai pastorear a igreja dele, os próprios membros da igreja dele descobrem que o pastor deles não é crente, né? Que eles veem que Kuyper estava bebendo uns trem esquisitos, por mais que eles fossem Porque leigos. tinha aqueles lances do pastor ser designado pelo governo, exatamente. Né? O pastor era designado, porque tinha essa questão do igreja e do Estado ainda muito, muito ligado um ao outro. Então designaram o Kuyper lá para uma igrejinha chegou e os membros da igreja, muito piedosos, né, perceberam que o próprio pastor da igreja deles não era crente. Hoje em dia tem uns também. Tem uns também, né? Pois é, exato. E aí, cara, assim, diz a história que o Kuyper se converteu, né, pastoreando uma igreja. E nisso, velho, ele entrou realmente num reavivamento da vida dele. E depois de um tempo ele deixa o pastoreio para se envolver na vida pública, né? E na hora que ele vai se envolver na vida pública, ele funda um jornal. E nesse jornal, nessa vida pública dele, ele debate principalmente questões políticas, porque ele era um cara muito envolvido. E ele fundou um partido, que é um partido antirrevolucionário. Né? Antirrevolucionário? Antirrevolucionário, Qual que é a ideia do partido antirrevolucionário? Não era ser contra o progresso, né? Ele não estava falando contra o progresso da sociedade holandesa, né? Porque a pessoa pensa assim, não, o cara é antirrevolucionário, então o cara é contra o avanço da sociedade, né? Não era bem essa a ideia. Ele era contra coisas que fossem autodestrutivas nesse caminho político, entendeu? É bem interessante a linha política dele, assim. E aí o cara se envolveu tanto e se tornou tão popular que ele virou primeiro-ministro da Holanda. Quando ele vira primeiro-ministro da Holanda, ele cria várias assim, instituições de fomento ao pensamento cristão em diversos campos, né? A Universidade Livre de Amsterdã é uma, né? E disso nascem outras coisas também. E vamos colocar assim, os herdeiros do Kuyper continuam a herança dele, fundando novas associações de instituições para esse tipo de debate. E aí, esse movimento, né, que começou ali no Kuyper e teve os seus descendentes, ele ficou conhecido como neocalvinismo, que na verdade não era uma releitura assim radical do calvinismo nas suas bases teológicas, não era isso. Era pegar o calvinismo de Calvino ortodoxo e entender como ele respondia a questões contemporâneas para a cultura daquele momento, daquele país, da Holanda, né? E o Kuyper fez isso muito bem, porque ele trouxe ideias completamente assim disruptivas para sua época, né? Ele trouxe uma ideia, por exemplo, de que a família podia escolher qual escola o filho estudaria e poderia haver escolas confessionais, inclusive não cristãs. Então, era comum você ver as famílias mandando o seu filho para a escola confessional cristã, mas se ele quisesse mandar para uma escola muçulmana, ele podia. Entendeu? Porque ele tinha essa ideia de escola, de que a escola poderia ser confessional, sim. Porque não dá para separar o pensamento teórico, acadêmico, do pensamento religioso, né? Que é uma aplicação das ideias dele, da questão das esferas de soberania, né? Exatamente, né? Ele desenvolveu esse esqueminha das esferas, né? Tinha a esfera da igreja, tinha a esfera do Estado, tinha a esfera da empresa, tinha a esfera da escola, né? E cada esfera, uma não podia engolir uma outra. Elas eram uma do lado da outra, uma ao lado da outra, sendo que todas têm Deus como o seu cabeça, né? Então, você poderia sim ter uma escola confessional, desde que a igreja não engolisse a escola,
entendeu? E você podia ter igreja e Estado convivendo desde que o Estado não engolisse a igreja não engolisse o Estado, por exemplo, né? Isso, outras pessoas foram bebendo disso, e aí o queridinho do Prisma, que é o Doiverd, né, bebeu muito disso também, e desenvolveu até, aí fazendo link com o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre época da Reforma Protestante, ele desenvolveu um sistema filosófico que debatia diretamente com Immanuel Kant. Immanuel Kant era um filósofo muito proeminente da época do Iluminismo, né, que defendia isso, a autonomia da razão. Ele tem um livro, a Crítica da Razão Pura, né, de que o que você acessa da realidade, tudo que você acessa da realidade, na verdade, é uma conjuntura de fatos internos que você tem que ganham um significado dentro de você mesmo. É complexo, mas tipo assim, o foco é o centro está no homem, né? E aí o Doiverd vai chegar e falar que não é nada disso, de que o homem, ele por ser criatura de Deus, ele não pode ter o centro em si mesmo das coisas, né? E aí ele desenvolve todo um sistema filosófico que é confessional, que é com base na fé cristã, e ele era um cristão fervoroso. Faleceu na fé, né? Criou, por exemplo, a Associação para a Filosofia Calvinística, que depois virou a Associação para a Filosofia Cristã, né? Então tem muito, os herdeiros de Kuyper são assim inúmeros, né? Aí o movimento deu uma enfraquecida depois de um tempo, porque no pós-guerra a Holanda ficou meio baqueada ali, né? Mas assim, hoje você tem um renascimento das ideias do Kuyper, do Doiverd, assim, que a gente está experimentando inclusive no Brasil, né? O Schaeffer bebeu disso, e aí tem Labri Brasil, né, que trouxe muito disso para cá, né? Então assim, Kuyper é uma dessas figuras com certeza. Uhum.